Nós estamos na reta final do mês de abril, mas ainda dá tempo de falar sobre a campanha Abril Marrom, que alerta para doenças que podem levar à cegueira. A ação visa mostrar à sociedade doenças que podem acometer os olhos, mas que, se detectadas precocemente, é possível evitar a perda irreversível da visão. Segundo o IBGE, o número de brasileiros com deficiência visual ultrapassa os 6,5 milhões. Para a OMS, 80% das causas de deficiência visual podem ser prevenidas e tratadas. E é sobre a saúde ocular que vamos falar na entrevista de hoje. Para isso, estamos recebendo aqui no estúdio o oftalmologista, Dr. Fernando Pacheco Veríssimo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Priscila. Tudo bem? Tudo bem com o senhor. Um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Tarde News para a gente falar sobre a saúde ocular, né? Prazer é todo meu. Doutor, quais são as principais causas de cegueira? Priscila, talvez as duas principais causas sejam o glaucoma e a catarata. Só que a catarata, ela é totalmente reversível e o glaucoma, infelizmente, nem sempre. O glaucoma, para você conseguir prevenir uma cegueira, ele tem que ser tratado de forma mais adequada e precocemente. Uma outra causa comum de cegueira é a retinopatia diabética, que também nos seus estágios iniciais você consegue reverter o quadro. E depois, quando já existe uma complicação grave, chamada uma retinopatia diabética proliferativa, já com descolamento de retina, aí se torna muito difícil você conseguir um bom resultado para esse paciente. Outra causa, por exemplo, também muito comum, são os problemas de retina relacionados à hipertensão arterial, que está cada vez mais presente no nosso meio. Porque a pessoa fica obesa, a obesidade leva a hipertensão arterial, a hipertensão arterial leva a sangramentos na retina e isso também causa problemas. E os traumatismos, por exemplo, essa semana eu recebi um paciente do Pará que ele teve um traumatismo no olho leve com um galho, ele refere um cipó, mas deve ter sido um galho que arranhou a córnea, que é uma fonte de proteção contra a infecção. Essa córnea arranhada, entrou uma bactéria, essa bactéria destruiu a córnea, deu uma infecção generalizada dentro do olho chamada endoftalmite. Ele chegou de lá já com a indicação de retirar o olho e ainda bem que nós conseguimos, através de injeções dentro do olho, de antibióticos, controlar a infecção, mas ele teve que... o transplante de córnea ali seria... já era sabido que precisaria. A dúvida era se precisaria fazer de imediato ou não, se poderia esperar. Mas a córnea dele não aguentou, teve que fazer um transplante de urgência. Então, você vê que um acidente tão banal, tão aparentemente simples, inofensivo, teve um desfecho tão trágico para esse paciente. Mas, aparentemente, conseguimos salvar o olho dele e talvez ele ainda vai voltar a enxergar até relativamente bem. Esse exemplo que o senhor está compartilhando conosco, ele reforça a importância de procurar um auxílio médico, procurar o oftalmologista e, inclusive, não apenas nos casos de acidentes, que eu diria que é um tanto quanto óbvio, mas também no caso dessas doenças que o senhor citou no começo da nossa conversa, né? Catarata, glaucoma, é sempre importante estar com qual frequência no consultório do oftalmologista? Isso é muito variável. Por exemplo, a primeira consulta que uma pessoa deve fazer é ao nascimento, para detectar as doenças congênitas. Depois, com 6 meses de idade, de 6 em 6 meses até completar 7 anos, aí daí para frente, de ano em ano ou de 2 em 2 anos, se a pessoa não tiver absolutamente nada. Mas para quem tem glaucoma, essa frequência tem que ser muito maior, porque o próprio colírio do glaucoma pode perder o efeito, a pessoa pode estar perdendo a visão apesar de estar usando o colírio corretamente. Existem casos onde o colírio do glaucoma pode fazer um efeito contrário, ele pode elevar a pressão em algumas pessoas. É raro, mas isso pode acontecer, eu já vi alguns casos. Então, essa questão, por exemplo, do acidente doméstico, a pessoa às vezes, eu já vi casos onde os pais colocam dentro de um frasco de colírio substâncias tóxicas e a pessoa às vezes ali na urgência, ela pega aquele lá achando que é colírio e pinga no olho e dá uma queimadura grave. E a tragédia grave. Já está feita. Né? Eu já vi alguns casos disso, de colocar água rás, querosene,
Tudo isso, álcool dentro de um frasquinho para poder usar em alguma coisa e aquilo causar um grave acidente. Doutor, para a gente continuar a nossa conversa aqui, perdão, e os casos de miopia? A miopia é bastante comum, né? Mas pode acontecer de levar à cegueira? Pode, pelo seguinte, não a miopia em si, mas existem 4 problemas de grau. A miopia, a hipermetropia, que é antagônica à miopia, o astigmatismo, que pode estar presente tanto na miopia quanto na hipermetropia, e a presbiopia, que é a vista cansada que aparece perto ou logo após os 40 anos de idade. A miopia, ela aumenta o risco porque o globo ocular do míope, ele pode ficar um pouco maior do que o normal. E como a retina não cresce, ela estica. Ela fica mais frágil e ela pode rasgar nesse processo de crescimento do globo ocular. E isso pode promover um problema chamado descolamento de retina. E esse problema é que vai causar cegueira em algumas pessoas se não tratarem a tempo. Doutor, o senhor tem percebido no consultório do senhor uma maior frequência de jovens, adolescentes, até crianças, por conta de problemas da visão, aproveitando esse abril marrom para a gente falar sobre isso? Com certeza, a gente consegue observar nitidamente, de alguns anos para cá, o aumento do índice de miopia, principalmente em crianças, exatamente pela mudança de hábito das pessoas que, se você colocar, por exemplo, 40, 50 anos atrás, além de não existir computador, celular, tablet, as crianças brincavam na rua, tinha mais segurança. Então, o excesso de sol é prejudicial, mas a ausência do sol também é prejudicial. Olha só que então, a gente interessante. vê um aumento grande não só da miopia, mas também do ceratocone. E hoje já se sabe que o ceratocone, ele aparece muito pela fragilidade da córnea, que ela se torna mais fina e mais bicuda, por isso o nome cone. Então, um dos tratamentos hoje para ceratocone é a pessoa usar a riboflavina, que é uma vitamina do complexo B, juntamente com o raio ultravioleta, que é chamado de crosslink. E isso pode ser feito naturalmente, a pessoa ingerindo essa vitamina e indo tomar um pouco de sol para fazer o fortalecimento da córnea. Então, isso já nos mostra que a ausência do sol, essas atividades dentro de casa, faz com que alguns problemas de saúde aconteçam, inclusive os olhos. Doutor, de maneira geral, que orientações o senhor pode dar aos nossos telespectadores com os cuidados com a saúde dos olhos? Uma das recomendações é para quem tiver, mulher que estiver grávida, já planejar fazer o exame do seu filho ao nascimento, isso é importante. Evitar de colocar coisas em frascos de colírio que possam ser prejudiciais, porque uma criança ou mesmo um adulto vai usar aquilo ali achando que é um colírio. Você deve realmente fazer uma frequência maior de exames oftalmológicos, na medida do possível, principalmente se a pessoa já tem algum problema de saúde ocular. Os olhos, você pode observar que você não observa que tem olho, né? Ninguém sente que tem um olho. Quando você sente que tem olho, é porque alguma coisa está errada. Isso pode ser um indício, principalmente de olho seco, que aumenta muito agora nas estações secas daqui para frente. Então, tudo isso são coisas que as pessoas podem fazer e estimular as suas crianças, seus adolescentes, a terem atividades fora de casa também, que não sejam só computador, computador, computador. Bem lembrado. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde.